Além do Ministério Público, quais são os outros legitimados para a propositura da ação principal de improbidade administrativa? Esse tema foi objeto de alteração legislativa recente e também de uma recente decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. E nós vamos tratar exatamente disso no podcast Grifão dessa semana. O tema improbidade administrativa é uma constante no dia a dia da advocacia pública em qualquer instância da Federação Brasileira, seja nos municípios, estados DF da União, e também envolve um tema de interesse de todos os agentes públicos, inclusive de particulares, que mantenham relações com a administração pública. Vale lembrar que a Lei de Improbidade Administrativa é a Lei 8.429 de 92, que já tem a sua aplicação bem sedimentada pela jurisprudência brasileira, mas que passou recentemente por significativas alterações no ano de 2021, com a edição da Lei 14.230, que, dentre as várias alterações, alterou de modo significativo o artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa de 92, cuja redação original previa que a ação principal de improbidade poderia ser proposta tanto pelo Ministério Público quanto pela pessoa jurídica interessada em relação à qual o ato de improbidade administrativa trouxesse algum prejuízo ou importasse violação de princípios da administração pública. E quando se pensa na pessoa jurídica interessada, estou falando dos entes federados, União, Estados, DF e municípios. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a constitucionalidade da lei que alterou a redação original da Lei de Improbidade Administrativa, ao apreciar, portanto, os dispositivos incluídos pela Lei 14.230 de 2021, expediu decisão liminar, que foi lavrada pelo ministro Alexandre de Moraes, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 7.042 e 7.043, sustando a aplicação da nova redação do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, em razão da alteração legislativa que foi verificada em 2021. De acordo com a redação alterada, apenas o Ministério Público teria legitimidade para propor a ação de improbidade administrativa. Portanto, a legitimidade ativa da propositura da ação de improbidade seria exclusiva do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar, sustou a nova redação do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa e determinou que volte a aplicar a redação original, a redação que foi estabelecida pela Lei de Improbidade Administrativa de 92, a Lei 8.429. Desse modo, hoje, enquanto não há uma decisão definitiva do Supremo, continua sendo possível que a ação de improbidade administrativa seja ajuizada tanto pelo Ministério Público quanto pelos entes federados envolvidos no ato de improbidade administrativa. Logo, os órgãos da advocacia pública dos municípios, estados, DF e União podem, juntamente com o Ministério Público, ajuizar, como sempre ocorreu, a ação de improbidade administrativa. Vale lembrar que a decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes tem que ser ainda referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas a argumentação apresentada é bastante consistente, no sentido de que a retirada da legitimidade ativa dos entes federados, dos órgãos da administração pública e das entidades em relação ao qual a improbidade foi praticada, acaba sendo um desserviço, sendo um obstáculo ao combate dos atos que causam prejuízo ao patrimônio público, que permitem o controle do interesse público e a defesa dos interesses da sociedade como um todo. É altamente provável que o plenário do Supremo confirme essa decisão liminar, mas, enquanto o plenário não se pronuncia, volta a ser aplicada a redação do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, que foi publicado em 92, e não se pode, por hora, reconhecer, por força da decisão liminar aqui mencionada, a exclusividade do Ministério Público na propositura da ação de improbidade, aquela inovação legislativa
de 2021, alterando o artigo 17 da Lei de Improbidade, está com a aplicação suspensa, em razão da decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, e há, portanto, hoje, total possibilidade jurídica de que os órgãos da advocacia pública do município, estados, DF da União, juntamente com o Ministério Público, a juiz, as respectivas ações de probidade, como sempre foi desde o ano de 1992. Repito que a decisão merece ainda uma confirmação pelo plenário do Supremo, mas a tendência é que o plenário do Supremo confirme essa percepção de ampliar e de fortalecer o combate aos atos de improbidade, ampliando-se o rol de legitimados e não reduzindo esse rol para a propositura da referida ação. É isso. Eu, como de costume, agradeço a sua audiência. Nós vamos continuar acompanhando o julgamento das duas ações diretas de inconstitucionalidade que questionam aspectos da alteração legislativa da lei de improbidade administrativa, e assim que isso for decidido, eu vou voltar a tratar disso aqui no nosso podcast da Grifon. Mas por hora, eu peço que você assine nosso canal de podcast no YouTube ou a sua plataforma de streaming digital, como Spotify, para na próxima semana já ser comunicado quando o novo podcast for publicado. Nossos podcasts são publicações semanais, tratam de temas atuais e de interesse da administração pública. Também convido você para conhecer a plataforma de educação à distância da Grifon, o ED Grifon. Nós temos vários cursos de capacitação focados em aperfeiçoar o conhecimento dos servidores públicos, empregados públicos, agentes políticos e também permitir que os cidadãos que têm interesse em compreender o funcionamento da administração pública adquira conhecimento técnico de qualidade e sempre muito preciso por meio dos cursos que nós preparamos para vocês. Acesse o ED Grifon, endereço que aparece aí na tela, matricule-se já e comece a assistir às aulas, a participar das atividades pedagógicas e, ao final, você será certificado pela Grifon Brasil sobre a conclusão do curso de capacitação que você escolher e se matricular na nossa plataforma. A gente volta na semana que vem com mais um podcast, com mais um tema relevante de direito público para vocês. Até lá. Obrigado.